Nesse mês nós vamos trabalhar o tema sobre o Espírito Santo e o agir dele na nossa vida, na nossa alma, o consolo de Deus, ministrações que possam trazer paz ao coração, aqueles que estão passando por lutas emocionais, aqueles que estão desanimados, e que Deus possa estar ministrando ao nosso coração nesse mês. Por que esse mês? Coloca a minha tela aí, por favor. Nós, nesse mês, temos a campanha do Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo é o combate ao suicídio. E no dia 10 agora é o Dia Internacional dessa campanha contra o suicídio. E eu gosto do slogan: se precisar, peça ajuda. E uma das causas, das grandes causas de suicídio é a depressão. As pessoas têm entrado em depressão, se angustiado, de tal forma a desesperar da vida, e parece que a única solução para isso é tirar a própria vida, para que possa encontrar paz na alma. Como pastor, e os pastores aqui da igreja, às vezes nós vamos aconselhar pessoas a esse ponto, a esse desespero, e nós clamamos ao Senhor, intercedemos ao Senhor, pedimos um milagre do Senhor sobre essas vidas. E essas vidas, essas pessoas devem ser alvo das nossas orações, e gostaria que você estivesse orando sobre isso. E baseado nisso, nesse Setembro Amarelo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o seguinte tema nessa noite: como enfrentar a depressão. Não é como vencer a depressão. É como a gente enfrenta a depressão segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. Abra a palavra do Senhor aí no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 1 livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias,
envolveu o rosto do seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria, sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Vamos orar e deixa a palavra do Senhor aberta, tá bom? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, pelos louvores, ó Pai, sabendo que o Senhor batalha por nós, de que o Senhor é Deus conosco, que não há outro nome dado aos homens, que importa que sejamos salvos, e todo joelho há de se dobrar diante disso. E aqui estamos nós, ó Pai, nos colocamos diante do Senhor e pedimos: fala ao nosso coração, fala ao coração da tua igreja, daqueles que estão nos ouvindo e daqueles que ainda vão nos ouvir, ó Pai, que o Senhor fale ao coração de cada um, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós encontramos nas Sagradas Escrituras homens e mulheres, e no decorrer da história também, homens e mulheres, que cheios de fé, com palavra de poder, com unção, homens que têm experiência tremenda com Deus, sensíveis à voz de Deus, no entanto, acometidos por esse desânimo, por essa depressão. Os salmos registram muito bem isso. O salmista muitas vezes tem dito que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, o meu travesseiro se encharca de lágrimas, porque ele está angustiado, a ponto de desesperar da vida, e não encontra uma solução, e ele coloca isso em poesia diante do Senhor. E nós vemos aqui um profeta Elias, um paladino dos profetas, porque ninguém dos profetas foi como Elias. Somente 2 homens não viram a morte: Enoque e Elias. Elias é quem aparece no Monte da Transfiguração, diante do Senhor, validando o ministério de Jesus, representando os profetas e Moisés a lei. Olha que coisa maravilhosa. Além disso, ele faz 7 milagres maravilhosos no seu ministério. Ressuscita um menino, multiplica pão, ele multiplica o azeite da viúva, ele fala diante do Senhor coisas maravilhosas, como a cura de Naamã, fez flutuar o machado, orientou reis, confrontou reis. Um homem tremendamente usado nas mãos do Senhor, é levado para a glória eterna num redemoinho, num carro de fogo, algo extraordinário, algo maravilhoso na vida de Elias. No entanto, nós encontramos Elias aqui, como que ele está? Ele está querendo a morte. Ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, não quero mais viver. Um homem tremendamente usado por Deus e agora entra numa tremenda crise ao ponto de desesperar da sua própria alma. Por que isso? O contexto é que Deus colocou no reino ali Acabe, rei de Israel. Só que Acabe, além de ser terrível, casa com uma mulher mais terrível do que ele, Jezabel. E essa mulher
de um povo idólatra. Ela chega diante ali de Israel e começa a estabelecer os cultos a Baal, o mesmo culto dos sidônios. E ela começa a colocar nos altos montes de Israel postes ídolos para adoração e sacrifício de Baal. E estabelece em Samaria, capital de Israel, do reino do norte, o culto a Baal. E assim o rei, e assim todo o povo estava praticando uma idolatria terrível. E por causa disso, Deus levanta Elias, parece do nada, tesbita, da cidade de Tisbé. Você não vai encontrar essa cidade no mapa, não tem nenhuma outra referência, mas diz aqui uma cidadezinha pequena. E esse profeta aparece do nada e diz, olha, ao rei, não vai chover. E durante 3 anos e 6 meses não chove. Para que Deus humilhasse o povo. E não vinha chuva, eles continuavam adorando a Baal. E aí Deus levanta o profeta Elias e faz um desafio. Vamos fazer um desafio? Chama os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, e eu vou invocar o nome do Senhor, de Jeová, e vocês o Deus de Baal. E nós vamos ao Monte Carmelo, e ali nós vamos clamar. O Deus que responder com fogo o sacrifício, esse é o Deus verdadeiro, e nós vamos servi-lo. E os 450 profetas de Baal fazem um altar, jogam água, e está ali o sacrifício, em cima de uma pedra, junto com madeiras, e eles clamam das 6 da manhã até o meio-dia. E é interessante você ler o texto que a nossa linguagem dá uma disfarçada no que acontece, mas Elias começa a falar, fale mais alto, talvez Baal está dormindo, ele não está escutando vocês, zombando mesmo. Olha, acho que Baal está no banheiro, hein? Está fazendo o número 2, o texto não diz claramente, mas é isso que ele está querendo dizer, está fazendo suas necessidades, clama a esse Baal, e eles se cortam, os profetas clamam, se chicoteiam, e nada de Baal responder, e quando chega o tempo, tá bom, basta, agora é a minha vez. Ele faz uma oração curta, Elias, ó Senhor, responde com fogo, para que esse povo saiba que há Deus em Israel, e um profeta em Israel. Antes disso, ele pede para colocar 16 cântaros de água ainda no sacrifício. Encharque isso daí. Põe bastante água, para ninguém dizer que foi por acaso. E Deus responde com fogo. Consome o sacrifício, consome a madeira, consome as pedras com o fogo. E o povo grita, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Há Deus em Israel. Só o Senhor é Deus. E Elias manda matar os 450 profetas. Que tremendo homem, que coragem. Enfrentou 450 homens. Só que Acabe manda avisar, olha, assim aconteceu. Elias mandou matar os seus profetas. E ela fala, ele matou os meus profetas. Então agora é eu que vou mandar matar ele. E quando ele ouve esse recado, ele tem medo. Não teve medo de 450 homens, mas teve medo de uma mulher, Jezabel. E o texto diz que ele teve medo e se desesperou da sua própria vida. Olha só o que diz. Então, Jezabel, vamos lá, mais um. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias. Ele teve medo. E por causa desse medo, por causa dessa crise, é que ele entra em desânimo. O desânimo o alcança, a depressão o alcança, ele deixa de olhar para o Senhor e começa a olhar para as circunstâncias, e quanto mais ele olha para as circunstâncias, mais desanimado fica e mais em depressão ele fica. Queridos,
uma coisa que a gente tem que aprender com a história de Elias, que todos nós estamos sujeitos a essas doenças da alma. Aqui nós vemos um homem de Deus, cheio de fé, no entanto, foi acometido de uma tremenda depressão, angústia, tristeza, desânimo, ao ponto de desesperar da vida. E se isso acontece com homens de Deus, quanto mais a nós, homens pecadores, mulheres pecadoras, com a fé tão pequena. Por isso nós devemos tomar cuidado quando apontamos o dedo, não teve fé, não confia no Senhor, não sei o quê, porque cada um de nós podemos muitas vezes, no decorrer da nossa vida, sermos alcançados por esse terrível desânimo, essa terrível depressão. Muitas vezes estamos cheios de fé, num monte de contemplação e adoração ao Senhor. Um dia estamos assim, sensíveis à voz de Deus, estamos assim agarrados em Deus, mas no outro dia, estamos desanimados, tristes, duvidosos. Cadê Deus? O teu Deus, onde está? Terríveis angústias. E muitas vezes, depressão, o desânimo é desencadeada por causa de uma crise, talvez uma doença na família, a perda de um emprego, um divórcio, uma crise no casamento pode levar a pessoa à depressão, o término de um namoro ou de um noivado, ou a perca de um emprego, ou um salário baixo durante anos, onde você não consegue sustentar a família, você entra num desânimo, numa depressão profunda. Você conhece a Deus, clama a Deus, mas no entanto, está com o coração triste, uma sensação de incompetência. Talvez seja também uma fraqueza quanto a um pecado, um vício. Você não consegue se libertar e se desespera da própria alma, não consegue abraçar o perdão de Deus, o consolo de Deus, a paz de Deus. Às vezes são grandes mudanças que acontecem na nossa vida, desencadeia essa depressão, um parto, e você se sente incapaz de sustentar aquela criança, ou uma sensação de rejeição da parte de alguém. Qualquer crise, qualquer dor que nos atinja pode desencadear em uma depressão. Então todos nós estamos suscetíveis à crise, e dessa crise desencadear em um desânimo e uma depressão. E isso daí nós vemos tanto nas Sagradas Escrituras quanto na vida de homens e mulheres de Deus. E que nós possamos ver Deus agir de maneira soberana na nossa vida e nos arrancar dessa angústia e dessa dor. Por isso eu gostaria que nós olhássemos algumas marcas dessa depressão, desse desânimo de Elias, e aprender como que Deus age na vida de Elias, para que no exemplo dele nós possamos também enfrentar a depressão. Olha só o que a palavra de Deus nos diz, que todos nós estamos suscetíveis a esse terrível desânimo, a uma terrível depressão. E quais são as marcas dessa depressão na vida de Elias? Primeiro nós vemos esse medo. Temeu Elias, ele teve medo. Ele teve medo da circunstância, do recado que ele ouviu, da notícia que ele recebeu, e desencadeou uma crise que mexe com o seu coração, mexe com a sua alma. Ele tira o olho do Senhor, os olhos do Senhor, e ele começa a focar nessa perseguição, nessa luta em que Jezabel quer dar cabo de sua vida. Essas são as características de uma pessoa que se deprime, tem medo do que as pessoas pensam dele. Se vê duas pessoas conversando, já pensa que está falando mal ou tramando alguma coisa no trabalho ou na família, e por isso gera medo. Além disso, depois do medo gera o isolamento. Ele deixa o seu companheiro, ele deixa o seu amigo, o seminarista, um aprendiz de profeta, ele deixa no lugar e fica sozinho, fique aí que eu quero ficar sozinho. E quantas pessoas largam as amizades, não quer saber de ajuda, fica sozinho, fica no seu mundo, na sua luta. Elias queria se isolar do mundo, e muitas pessoas que entram em depressão querem isso, se isolar de tudo.
não quer ninguém perto. E às vezes pode ter muita gente rodeada e se sentir sozinho. Outra característica dessa pessoa deprimida é fugir. Elias foge para o deserto, mas quantos fogem para o seu quarto? Quantos fogem das pessoas? Quantas pessoas fogem da realidade e começam a se esconder, buscando uma fuga, não querendo dar resposta e satisfação para ninguém? Nós vemos uma cadeia, medo, isolamento, fuga, vontade de morrer. Ele quer acabar com a vida, ele quer destruir a sua vida, ele quer dar voz a muitas coisas que diz: vai lá, faz isso, vai lá, pula, vai lá, toma aquilo. Não ouça essa voz, em nome de Jesus. Deixe o Senhor gritar no seu coração que há esperança, que há uma solução, que há conserto. Não deixe essas vozes gritarem na sua mente. Elias, cheio de fé, deixando isso brotar no seu coração. Desânimo, não queria comer, por várias vezes está dizendo, ele comeu, mas dormiu. Comeu, voltou a dormir. Um desânimo total. Não quer trabalhar, não quer estudar, não quer sair do quarto. Um desânimo total. E, por último, uma insensibilidade espiritual. Gente, o anjo apareceu para ele. Se eu estou lá, na maior da depressão, aparece um anjo, eu vou ficar admirado. Deus me visitou, Deus veio até mim, que maravilha, glória a Deus, mas até um anjo aparecendo, ele não presta atenção, não dá bola, come o pão que milagrosamente apareceu ali e volta a dormir. O anjo tem que tocar de novo. Acorda, Elias, come. Ele come e quer voltar a dormir, mas para, levanta, sai. Insensibilidade espiritual, não vê Deus nas coisas. Pelo contrário, só vê problemas e lutas. Essas características de alguém que está deprimida. E alguém que está assim pode dizer: mas o que eu posso fazer? Aleluia, começou bom. O que eu posso fazer é abrir o coração diante do Senhor. E Deus provoca Elias para isso, para que ele abra o seu coração. E a gente vê isso na palavra do Senhor. Como que Deus trata com Elias, como Deus pode tratar com a gente nessa luta. Que podemos aprender com esse drama de Elias quando enfrentarmos o desânimo, a depressão, a angústia. Deus quer que saibamos que Ele não nos fez para a depressão e o desânimo. Que fazes aí, Elias? 2 vezes Deus fala com ele: o que você faz aí nessa caverna? Eu te fiz para a luz e não para as trevas. Eu te fiz para a alegria, o gozo, a paz, e não para essa tristeza, essa luta que você está vivendo. Que fazes aí, Elias? Sai dessa caverna, Elias. Deus tem que chamar a atenção de Elias para que ele saia, para que ele analise o que está acontecendo no seu coração, o que passa na sua vida. Deus confronta, Deus mostra que Ele é Deus presente. Ele não te abandonou, mesmo na sua dificuldade. E às vezes a gente pensa que Deus nos abandona. Eu lembro de uma história, tem até um quadro sobre pegadas na areia. Acho isso tão bonito. E essa história diz que nos momentos alegres dessa pessoa, da caminhada na praia, sempre tinha 2 pegadas, a dele e de uma outra pessoa. Mas ele notou também que nos momentos mais difíceis, só havia uma pegada. E ele questiona a Deus: Deus, por que nos momentos alegres o Senhor está sempre do meu lado, e nos momentos mais tristes o Senhor me abandona? E o texto diz: não, eu não te abandonei. Nos momentos mais tristes eu te carreguei no colo. Permitamos que Deus nos carregue no colo, nos arranque da caverna, porque Ele não nos fez para isso. Que fazes aí, Elias? Eu acho isso tremendo e maravilhoso na vida desse profeta, e como que Deus trata com a gente.
Deus nos fez para a luz e não para as trevas. Deus nos criou para vivermos sobre... Deus não nos criou para vivermos sobre opressão e depressão, mas sim para alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Outra coisa que Deus faz e questiona Elias é abrir o coração e falar da sua dor. Deus questiona: que fazes aí, Elias? E Elias abre o seu coração. Senhor, olha como que eu estou aqui. Olha a minha vida. Só eu fiquei. Eu tenho sido zeloso. Ele fala da sua vida: eu tenho sido zeloso, eu tenho sido fiel. Mas olha a minha vida. O que adiantou? Mas Deus provoca de novo: que fazes aí, Elias? Ele responde a mesma coisa com mais intensidade. Certo? Ele fala aqui no versículo de número 14. Ele respondeu: eu tenho sido extremo zeloso. Na primeira resposta, no versículo de número 10, ele fala: tenho sido zeloso. Depois, no segundo questionamento, extremo zeloso. É que não tem essa palavra extremamente zeloso no hebraico. É zeloso, zeloso. Ele reafirma, mostrando que ele tem sido fiel, servido ao Senhor. Mas olha, querem tirar a minha vida. É isso que Deus quer que a gente faça. O que acontece? O que está lamuriando? Qual é a sua dor? Abra o seu coração. Confesse isso diante do Senhor. Deus nos questiona para isso, para nós rasgarmos o nosso coração diante do Senhor. Uma outra coisa também, Deus quer que saibamos que fomos chamados para ser bênção e unção para outras pessoas. Que fazes aí, Elias? O que você está fazendo aí? E Deus se manifesta de maneira poderosa na vida de Elias. Elias estava acostumado com o pentecostal. Fogo, terremoto, as coisas acontecendo. E quando Deus fala presbiterianamente, não ouve. Às vezes Deus nos surpreende assim, a gente quer algo extraordinário, fogo caindo do céu, um anjo aparecendo, e Deus sussurra: o que você faz aí, Elias? Sai dessa caverna. E quando um presbiteriano quer: não, Senhor, quer que o Senhor fale baixinho, Deus arrebenta tudo. Deus não vem como você quer, Deus vem como Ele quer, te arrancar dessa caverna, desse medo, dessa angústia, dessa tristeza. Esse é o Deus que nós servimos. E por que Deus fala: sai daí? Porque eu estou chamando você para ungir um rei. Esse rei vai destruir essa Jezabel. E se escapar, tem também o outro rei de Israel, que eu vou levantar. E se escapar, tem Eliseu ainda, que você vai ungir como substituto seu. Ele vai fazer mais coisas que você fez. Você fez 7 milagres? Eliseu vai fazer 14. Porque a obra é minha, não é sua, Elias. Sai dessa caverna. Deus nos chamou, querido, para abençoar outras vidas. Deus nos consola para, da mesma medida que nós somos consolados, consolar outros. 2 Coríntios capítulo de número 1. Deus quer tirar você dessa caverna para tirar outros de outras cavernas. Deus te unge, Deus te abençoa para você abençoar outros. Esteja atento a isso, para a glória do Senhor. Uma outra maneira, Deus quer que saibamos que Ele batalha por nós. Elias, quem está correndo atrás de você, Elias? Jezabel? Deixa comigo, a batalha é minha, a batalha pertence a mim, e eu vou guerrear por você, e eu vou mandar matar essa mulher e o seu esposo também, porque não mexeu com você, mexeu comigo. Achei interessante quando a Aruma falou aqui, que do marido e da esposa, quando briga, você brigar com a esposa, você tem que tomar cuidado, quem que é o pai da sua esposa? É Deus. Então Deus é o seu sogro, ela falou, Ai daquele que mexer com o Filho de Deus. Deixa Deus batalhar. A vingança pertence ao Senhor, a ira pertence ao Senhor. O que cabe a mim e o que cabe a você é descansar no Senhor. Os poderosos homens de Israel tiveram medo, mas Deus apareceu e disse: fica tranquilo, a batalha é minha, eu vou resolver isso. E fica sabendo, Elias, não ficou só você não, tá? Você não é o único que está com depressão, não. Você não é o único que está aí sozinho, não. Tem mais quantos? 7.000 homens que não dobraram o joelho e nem beijaram a Baal.
Então, que fazes aí, Elias? Sai para fora, caminha, que Deus tem grandes coisas para fazer ainda na sua vida. Abra o seu coração, confia no Senhor, confesse os seus pecados, sua falta de confiança, e deixa Deus trabalhar na sua vida. Que fazes aí, Elias? Eu acho maravilhoso como nós vemos um homem pecador, miserável, Elias, como que ele lida com a depressão. Deus tem que intervir. Mas o maravilhoso das Escrituras, e que nos dá tremendo consolo, é como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo enfrentou a depressão, enfrentou a luta, enfrentou o medo, enfrentou a angústia de morte. Eu gostaria que você abrisse comigo, no exemplo de Jesus, como podemos enfrentar a depressão. Se Elias olhou para as circunstâncias no pior dia da sua vida, Jesus buscou o Senhor no pior momento da sua vida aqui na terra. Marcos, capítulo de número 14, Jesus no Getsêmani. Versículo de número 32. Aqui Jesus está perto da sua morte, já celebrou a última ceia, já cantou o hino, Judas já saiu para trair Jesus, e ele vai ao monte Getsêmani. Getsêmani significa lugar da prensa, onde ele vai ser moído, Jesus, porque ele sabe que vai enfrentar o juízo de Deus, ele vai enfrentar dores do inferno naquela cruz. E sabendo disso, ele busca o Senhor em oração. E o que ele faz? Olha só. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui comigo enquanto eu vou orar. O que Elias fez? Abandonou o amigo. O que Jesus faz na hora da dor, da angústia, da tribulação? Chama os amigos, Pedro, João e Tiago: fiquem aqui comigo, orem comigo, eu preciso de vocês. Não se abandone, nem fique isolado. Busque ajuda na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da perseguição, na hora da dor da alma. Abra a sua boca e diz: fica aqui comigo, ore comigo. Olha o que Jesus faz: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor, de medo, angústia. Jesus! Se Jesus tem angústia, tem pavor, quanto mais eu. Não pense que você é forte, vai vencer tudo. E Jesus, tomado de pavor e angústia, lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. A minha alma está profundamente a minha alma está profundamente triste até a morte. Angústia de morte se apoderou de Jesus. Mas Jesus não abandona os amigos. E mais ainda, ele abre o coração. Ele põe para fora o que está sentindo. As leis da liderança dizem que um líder não pode demonstrar fraqueza. O nosso Senhor Jesus abre o seu coração e diz: a minha alma está profundamente angustiada, e angústia de morte. Ele confessa, ele abre o coração, ele diz o que está sentindo aos seus amigos. Porque esse é um processo de cura. Como nós vimos, Deus provoca Elias. Que fazes aí, Elias? Para ele abrir o seu coração. Jesus espontaneamente faz isso. Abre o seu coração. E quando ele abre o seu coração, ele vai dobrar os seus joelhos em oração. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, orava para que, se possível, fosse poupado aquela hora. Ele pede a bênção de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus. E diz: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ele crê na possibilidade do milagre, mas deixa o espaço para o não de Deus.
Deus, tudo é possível ao Senhor, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Às vezes a gente só quer o milagre, esquece de deixar a vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade. Voltando-se, achou os amigos dormindo. E voltou de novo, e os amigos estavam dormindo. Já pensou se a fé de Jesus estivesse nos amigos? No momento que eu mais preciso, vocês dormem. No momento que eu mais preciso, vocês não ligam. No momento que eu mais preciso, o pastor não me visita. Não quero saber de igreja, vou ser um desigrejado. Jesus não entra em crise porque a confiança dele, a fé dele não estava nas pessoas falhas. Estava no Deus que cumpre a sua vontade. Não coloque o seu coração no momento da dor nas pessoas. Poxa, pastor, quando eu mais precisei, você não foi lá. Por isso não quero saber mais de Deus. Muito cuidado com isso. Coloque seu coração no Senhor, porque pastor falha, presbíteros falham, família falha. As pessoas que mais nos decepcionam são aquelas que estão mais chegadas da gente. E elas são falhas e vão decepcionar você. E o texto continua, e depois eles estão dormindo, né? Voltando-se achou, versículo 37. Voltando achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesse vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetida as mesmas palavras. Voltou, achou-os dormindo outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia mais o que lhe responder. Veio terceira vez, ele disse: ainda dormis e repousais? O que Jesus fala? Basta. Chegou a minha hora. Vamos, o inimigo está chegando aí. Ele enfrenta a sua dor, ele enfrenta a realidade de frente, ele sai dessa caverna, ele se angustia diante do Senhor, ora diante do Senhor, depois que vê que Deus respondeu, basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Diferente de Elias, Jesus busca e coloca sua confiança somente em Deus, ele não olha as circunstâncias, mas confia no Senhor. Abre o seu coração. O meu convite para você, essa noite é isso. Que nos piores momentos da sua vida, saiba que tem um Deus que batalha por você. Que nas suas piores noites e angústias, há um Deus que está do seu lado e te carrega no colo. Saiba nessa noite que Deus pede que você abra o seu coração, confesse seus pecados, sua falta de fé, sua falta de confiança, e coloque toda a sua confiança no Senhor, porque Ele não desampara os seus filhos. Busque ajuda, peça ajuda, não fique sozinho, clame ao Senhor. O lema da Setembro Amarelo é esse: se precisar, né? Como que diz? Me ajuda aí, não dá para ler lá. Se precisar, peça ajuda. Peça ajuda de Deus, peça ajuda dos irmãos, peça ajuda de um profissional da saúde, peça ajuda. Deus te chama hoje. Qual é a sua luta? Qual é a sua tristeza? Nem se compara de Jesus, não é isso? E nem de Elias. Tem ninguém que falou que vai tirar a sua vida aqui, eu espero. Você não está passando isso, mas qual é a sua luta? Abra o seu coração, peça ajuda, confie nesse Deus que batalha por você, confie nesse Deus que está do seu lado e diz: sai da caverna, Elias, sai da caverna, sai da caverna. Vamos orar, que você seja instrumento também de Deus, na vida de quem está sofrendo, que da maneira que Deus falou ao seu coração, você fale ao coração desses que estão sofrendo. Peça ajuda e seja você a ajuda que essa pessoa está precisando. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Quão fraco nós somos, ó Pai, sensíveis às crises, às coisas que acontecem à nossa volta. Quando tudo está bem, nós somos cheios de fé, de coragem, cheios de conselhos para dar. Mas quando a crise bate à nossa porta, quando a dor chega no nosso lar,
Quando a doença aparece, o diagnóstico surge. Pai, a nossa perna esmorece. O Senhor conhece, ó Santíssimo Deus, o coração e a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo. Aqueles que estão assistindo, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha de maneira poderosa, não apenas enviar um anjo, mas o Senhor aparecer, o Senhor tocar, o Senhor se manifestar na vida dessa pessoa e dizer: sai dessa caverna, sai dessa angústia, saia dessa lágrima, que nós possamos se deixar ser carregado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha entrar em cada coração, tirar, ó Pai, as vestes de tristeza e colocar vestes de louvor, unção de alegria sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, obrigado pelo exemplo do Teu Filho, que no tempo e no momento de sua morte e angústia de morte, Ele abriu seu coração, Ele buscou os amigos, Ele obedeceu à vontade do Senhor, Ele se levantou e foi para a obra que o Senhor o designou. Pai, em nome de Jesus, acalma nossa alma, aquieta o nosso coração, atende a nossa lágrima, atende o nosso clamor. Em nome de Jesus, ó Pai, arranca todo desejo de morte, todo espírito de morte, ó Pai. Nós lançamos fora em nome de Jesus. Sabemos que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor vem para dar vida, e vida em abundância. Derrama, ó Pai, essa vida do Senhor sobre a nossa vida, para que possamos viver, louvar, bendizer e glorificar o Senhor. Oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.